Olá, senhoras e senhores, tudo bem com você? Maravilha! Senhores, vamos conversar um pouquinho sobre um assunto bastante importante no direito internacional, que são as fontes do direito internacional. Fontes do direito internacional. As fontes, senhores, essa parte de introdução e fontes do DIP, corresponde ao 11º assunto. Se você assistiu a nossa aula 0, né, a primeira aula, que é a aula de apresentação, você sabe que eu divido o conteúdo em gráficos, né? E eu tenho uma estatística, que é a estatística dos assuntos que mais aparecem aí, 80% das questões que se repetem são questões, são divididos em 11 tópicos. Fontes é o 11º, joia? Então é um assunto que pertence ao rol dos 80%, um pouquinho mais de 80% que mais aparece, joia? Fontes. Fontes do direito internacional. As fontes do direito internacional, elas estão previstas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Exige, joia? Então as fontes do direito internacional, elas estão previstas no artigo 38 da Exige. E ela divide-se, olha lá, em tratados internacionais, costume internacional, princípios gerais do direito, doutrina internacional e jurisprudência internacional, joia? E a equidade, que está na realidade lá no parágrafo 2º do artigo 38. Bom, quando cai esse assunto de fontes, ele é muito importante a seguinte situação. No direito interno, nós temos uma ordem hierárquica das fontes, né? O juiz tem que aplicar a lei, em não as havendo, utilizará a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. No direito internacional, existe uma diferença nas fontes. Isso daí é muito importante. O direito internacional, ele divide as fontes em fontes primárias e meios auxiliares. As fontes primárias, elas são fontes de verdade, joia? Os meios auxiliares, eles não são fontes, eles auxiliam dentro da fonte. Então isso é bastante importante. Então essa é a primeira separação muito importante dentro do Exige, do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, ok? Mais ainda, a outra coisa muito importante para a sua prova, escrevam aí, não existe hierarquia entre fontes primárias. No direito internacional, não existe hierarquia entre fontes primárias. Para o direito internacional, os tratados internacionais, os costumes internacionais e os princípios gerais do direito estão no mesmo patamar, na mesma hierarquia. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Beleza? Fácil, médio, difícil? Facílimo. Muito cuidado com isso aqui. Não existe hierarquia entre fontes primárias, ok? Isso daí despenca em prova porque no direito interno existe a hierarquia, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma das fontes. Primeira delas, tratados internacionais. Tratados internacionais, senhores, nós temos lá a Convenção de Viena de 69 e a Convenção de Viena de 86, joia? Há uma aula só sobre tratados internacionais, em que eu vou esmiuçar essa convenção, porque a Convenção de Viena de 69, ela é o segundo assunto que mais aparece na nossa prova. Então é bastante importante. O que é importante é a gente compreender isso aqui, esse assunto, neste momento, quando eu falo de fontes, e depois a gente, numa aula própria, a gente trabalha a própria convenção. Bom, tratados internacionais é algo muito antigo. O primeiro tratado que se tem notícia é o Tratado de Kadesh, firmado entre o rei Hatsuil III e o faraó Ramsés II, 1200 anos antes de Cristo. Joia? E é um tratado muito parecido com o que a gente tem hoje. Um tratado de paz entre os egípcios e hititas, que regulamenta o comércio entre o povo egípcio e o povo hitita e regulamenta a entrada de estrangeiros dentro do Egito. Então, um tratado igualzinho que a gente tem. O que está se falando aqui é a regulamentação de tratados internacionais, joia? Embora tratado se faça há muito tempo, joia, a regulamentação de tratados internacionais é algo recente. A primeira
de Viena de 69. E o que é importante desde já, porque isso despenca em prova. A Convenção de Viena de 69, ela não chama Convenção de Viena de 69, ela chama-se Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969. E para ela, só o Estado soberano pode firmar tratados. Joia? Então é muito comum dizer assim, com base na Convenção de Viena de 69, as organizações internacionais podem firmar tratados. Não, falso. Só o Estado soberano pode firmar tratados internacionais para a Convenção de Viena de 69. Joia? A Convenção de Viena de 86, ela também não chama Convenção de Viena de 86, ela chama-se Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados entre Estados soberanos e organizações internacionais e elas com elas mesmas de 1986. Joia? Mas para a aula não ficar mais chata que o normal, a gente chama de Convenção de Viena de 69 e a de 86. E é assim que vai cair na sua prova, ok? A Convenção de Viena de 86, ela é igualzinha a de 69. Ayrton, qual delas eu preciso ler? Veja, eu recomendo que você leia a de 69. Se você vai ler alguma convenção internacional, leia a de 69. E a de 86, não perca tempo com ela. Não perca nem um segundo com ela. Joia? Por quê? Porque a única diferença é que para de 86, tanto o Estado soberano como as organizações internacionais intergovernamentais, ONU, FMI, Banco Mundial, Mercosul, União Europeia, certo? Podem firmar tratados internacionais. Beleza, senhores? Sim ou não? Tranquilo? Então, essa é a grande diferença entre elas. Costume. Como eu disse para vocês, não há hierarquia entre fontes primárias. Para o direito internacional, um tratado internacional e um costume internacional estão no mesmo patamar. Eles são iguais. É diferente do que acontece no direito interno, que a lei ela está acima dos costumes. Joia? Então, no direito internacional, não há essa hierarquia. Até porque, como não existem leis, os tratados eles estão muito mais para os contratos do que para leis, joia? Então, o que vai acontecer nessa brincadeira? A gente tem muito costume internacional. Só para que vocês tenham uma ideia, foi com base num costume internacional que a Alemanha nazista, o oficialato nazista, é levado a julgamento no Tribunal de Nuremberg. Lembram do Tribunal de Nuremberg? O Tribunal de Nuremberg é aquele tribunal que surge pós-Segunda Guerra Mundial para julgar o oficialato alemão. Joia? E só para vocês terem uma ideia, sabe qual foi a preliminar de defesa de todos os oficiais alemães? Eu não reconheço o Tribunal de Nuremberg como tribunal judicante. Joia? Por quê? Porque a gente não tinha legislação falando sobre essas questões, senhores. Direitos humanos. Direitos humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos é de 1948. Joia? Nós estamos em 1945. Genocídio, tipificação de genocídio. Não, tipificação de genocídio é lá com o Estatuto de Roma, em 1998, senhores. Joia? Claro que existiam as convenções de Genebra sobre questão de guerra, sim, que inclusive já apareceram nas nossas provas, joia, sobre principalmente as 4 convenções de Genebra sobre questões de guerra, né? Mas era algo muito incipiente e todo o oficialato alemão alegou a mesma coisa para desqualificar o Tribunal de Nuremberg. E como que ele foi instituído? Joia? Claro que quem vence a guerra normalmente tem mais força do que aquele que perde, sob um ponto de vista político. Mas sob um ponto de vista jurídico, foi com base num costume de preservação de etnias que a gente teve o julgamento dentro de Nuremberg. Então veja como o costume é algo bastante importante dentro do direito internacional. Joia? Princípios gerais do direito. Cuidado, porque se você pegar o texto do ESIG, né? Lá está escrito assim, princípios gerais do direito das nações desenvolvidas. E muitas pessoas criticam, né? Mas o que é uma nação desenvolvida? Parari, parará. Alguns autores ficam batendo nessa tecla. O que é uma grande besteira, porque em 1920 os autores do ESIG já explicaram esse assunto. Veja, eu não estou falando em desenvolvimento econômico, eu estou falando princípios gerais do direito das nações desenvolvidas em direito, das nações que têm um direito desenvolvido. Por exemplo, a Somália hoje, senhores.
A Somália, que fica ali no chifre da África, né? Senhores, a Somália praticamente nenhum país certo? Tecnicamente ela não tem governo mais, certo? Desde que as Nações Unidas saíram a missão de paz nas Nações Unidas, teve que deixar a Somália, hoje praticamente não existe uma organização estatal lá, embora formalmente você tenha, né? Mas na prática você não tem. Então não dá para considerar esse direito. Agora, quais são os princípios gerais do direito? Joia? Então nós temos vários princípios gerais. Mas se existem dois que vão se destacar dentro dessa brincadeira, dois que se destacam, é o reconhecimento da soberania do Estado, que é aquela premissa fundamental do direito internacional, em que todo Estado soberano é igual, não existe ninguém acima dele. E o segundo princípio que se destaca é o princípio da autodeterminação dos povos. É claro que se a gente pegar a Constituição de 88, nós temos os princípios para a República Federativa do Brasil. E aí você vai lá pegar no artigo 4º, a gente vai pegar, olha lá, rege-se as relações internacionais pelos seguintes princípios. As relações internacionais brasileiras. Independência nacional, que é o princípio da soberania, né? Prevalência dos direitos humanos, que é um princípio moderno, né? Que você, sobre essa questão em caso de conflito, vamos prevalecer os direitos humanos. Autodeterminação dos povos, que é esse segundo princípio que eu já quero esmiuçar daqui a pouquinho para vocês. Não intervenção, ou seja, é o princípio da soberania. Igualdade entre os estados, é o princípio da soberania. Defesa da paz, joia. Solução pacífica dos conflitos, que é muito semelhante à questão da defesa da paz, né? Repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Esses são os princípios que são da República Federativa do Brasil, que eu fiz questão de citá-los aí pra gente. Mas dentro do direito internacional, se eu tenho dois princípios que se destacam, é o princípio da soberania, do respeito à soberania do Estado e da igualdade entre os Estados, e o princípio da autodeterminação dos povos. A melhor coisa que eu já vi sobre o princípio da autodeterminação dos povos foi uma National Geographic americana que falava sobre as mulheres girafas na África. Já viram as mulheres girafas na África? São aquelas mulheres que colocam um anel, né, a cada ano no pescoço e aquilo vai esticando o pescoço dela, certo? E por que ela faz isso? Ela faz isso para ficar mais atraente para o seu parceiro, legal? Certo? Então ela faz uma automutilação para ficar mais atraente. Dependendo do tempo que ela usa aquilo ali, o pescoço vai se alongando e ela nunca mais vai poder retirar aqueles anéis. Porque se ela retirar aqueles anéis, ela vai perder sustentação no pescoço e ela vai morrer asfixiada com o seu próprio pescoço. Então chega uma certa data que ela não pode mais retirar, senão ela morre. Joia? E aí a repórter pergunta para ela, você não acha isso uma forma de subjugar a mulher? Você ter que fazer uma automutilação para você ficar mais atraente para o seu parceiro? E a mulher girafa na África respondeu para a repórter, eu fiquei sabendo que lá no Ocidente as mulheres põem borracha no peito. Senhores, isso não é uma automutilação para ficar mais atraente para o seu parceiro? Sim ou não? Ah, porque na África a gente tem o direito de julgar, mas aqui a gente não pode falar. Não, senhores, isto é autodeterminação dos povos. Veja, senhores, quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a borracha no peito. Muito pelo contrário, eu prefiro a borracha aos anéis. Mas o fato é que o princípio da autodeterminação dos povos é o dever de cada um de nós deixar, e isso está previsto na Declaração das Nações Unidas sobre Direitos Civis, Políticos e Econômicos, joia, isso está lá previsto expressamente, é o direito de cada povo tem de se autodeterminar a respeito de sua economia, dos seus recursos naturais, de sua ideologia política, de sua ideologia religiosa. Isso é a autodeterminação dos povos. O que vocês acham daquelas etnias, por exemplo, lá em Papua Nova Guiné, em que a cerimônia de
Passagem para a maioridade é um rapaz amarrar dentro de um andaime gigante lá, ele amarra um cipó no pé e ele tem que se jogar daquilo ali como se fosse lá um bungee jump lá, e aí ele joga, só que mais do que isso, ele tem que calcular, e você imagina que em Papua Nova Guiné, ele conseguir calcular certinho para que ele encoste a cabeça no chão sem se machucar. Você imagina quantos já morreram nessa cerimônia. E aí, muitas vezes você olha esse ritual de passagem, porque o nosso ritual de passagem para a maioridade é no primeiro segundo do dia que você completa 18 anos. E aí você olha isso, é um absurdo. Senhores, isso tem toda uma conotação religiosa dentro disso. Só a partir daquele momento ele pode casar, que ele faz isso, ele pode ter direito à propriedade. Existem várias situações ali o que acontecem, senhores. E aí muitas vezes fala, mas isso daí põe em risco a vida, isso é um absurdo no mundo, no século XXI. Senhores, isso é autodeterminação dos povos, senhores, certo? Mas ele faz uma automutilação para fins religiosos, joia? E tem uma conotação religiosa. E o judeu não faz a circuncisão judaica, senhores? Porque o judeu eu não posso falar, mas porque é uma etnia lá na Oceania, certo? Eu tenho o direito de julgar. Não, senhores, eu tenho o dever, enquanto agente internacional, de permitir que todos os povos se autodeterminem, joia? Então, o que vocês acham? É muito comum, né? Essa discussão é muito complexa no direito internacional, daquelas meninas que ao completarem de 12 anos, em determinadas etnias, têm o seu clitóris retirado. Professor, é um absurdo, não sei o que lá. Senhores, vocês sabiam que 78% daquelas meninas queriam que isso acontecesse com elas? Professor, mas elas estão umas iludidas para ali para... Senhores, isto é autodeterminação. Eu posso não querer isto para mim, eu posso não querer isso para as minhas filhas ou para as pessoas que eu amo, mas eu tenho o dever de respeitar e internacionalmente proteger aquelas que não querem, através de ONGs internacionais, de eventuais conscientizações que a gente achar que pode ou deve fazer. Mas o fato é que a autodeterminação dos povos é o direito / dever de permitir que as pessoas dentro da comunidade global, dessa aldeia global, pratiquem as suas questões culturais. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Beleza? Então, muito cuidado com esses princípios, ok? Doutrina internacional. Bom, a doutrina internacional são as obras publicadas pelos diversos doutrinadores. A obra que eu sempre recomendo, né, é a obra do professor Francisco Rizek, Direito Internacional Público, para qualquer coisa, não para sua prova. Como eu sempre digo, senhores, você aí tem duas questões de DIP, senhores. Você não pode gastar energia desnecessária. Então, assista às nossas aulas pautadas na estatística, certo? Como eu já expliquei na aula de introdução, né? Como isso vai acontecer, e aí você vai ler a legislação que eu coloco para você. Olha, isso aqui você não pode deixar para a prova de ir. E aí nas nossas aulas a gente vai esmiuçando esse assunto. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Beleza? Jurisprudência internacional são as diversas decisões proferidas pelas cortes internacionais, né, e que vão auxiliando o entendimento do direito internacional. Agora, meios auxiliares não são fontes. Isso é bastante importante que a gente deixe claro. Joia? E por fim, a equidade. Decidir conforme o bom, decidir conforme o justo. Joia? Equidade. Então, olha só. A equidade, senhores, é uma forma de resolução de problemas, mas ela não é tecnicamente uma fonte, joia? Primeiro, a equidade, cuidado, quando cai equidade na prova é isso que ele vai te perguntar. Aquele julgador internacional, ele só pode decidir com equidade se todos os estados em litígio permitirem que ele decida. E só pode fazer isso em duas situações, que quando ele for decidir um problema, ele se depara com a situação que não existe norma para resolver aquele problema. Porque os estados em litígio não têm nenhuma norma para resolver o problema. Ou a segunda situação, existe a norma, mas a norma é muito ultrapassada e não resolve o problema de maneira justa. Então, por equidade, ele vai a uma outra norma e aplica naquele problema. Mas ele com o consentimento de todos os estados em litígio. Tranquilo, senhores? Sim ou não? É isso que pode aparecer aí na nossa prova, sobre questões de fontes, ok? Fontes. Então,
as fontes primárias, não existe hierarquia entre fontes primárias e como elas são, exemplos do que elas são e o que elas são. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Beleza? Fácil, médio ou difícil? Facílimo. Senhores, alguma dúvida? Alguma certeza? O direito é feito de incerteza, senhores, essa é a grande emoção. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula. Até mais!